Bom, a gente estava falando sobre a desidratação dos ministérios do meio ambiente, também dos povos originários, né? Originários dos indígenas. E tem mais um drama aí para o governo nessa semana. A Câmara dos Deputados pode votar o projeto de lei do marco temporal, ampliando a série de derrotas, então, da política ambiental que o governo do presidente Lula sofre no Congresso. Se quiser mostrar a matéria da Folha, só para a gente acreditar. Além de instituir a tese do marco, o texto da proposta, se aprovado, cria dispositivos que flexibilizam a exploração de recursos naturais e a realização de empreendimentos dentro de terras indígenas. Ambientalistas e o movimento indígena criticam o projeto e veem brechas para permitir garimpo, atividade agropecuária, abertura de rodovias, linhas de transmissão de energia ou instalação de hidrelétricas, além de contratos com a iniciativa privada e não indígena para empreendimentos. Agora, é mais um tema aí, uma bandeira do governo Lula, do jeito que ele se elegeu, que é essa questão do meio ambiente, também dos povos indígenas. Além dos ministérios que estão sendo desidratados, isso ainda não foi aprovado, mas essa já é a discussão, tem a questão do marco temporal que pode ser votado nessa semana e que pode abrir essas brechas para questões muito importantes para o governo Lula, né? Quer falar, Daisy? Opa! Então, eu até ia deixar o Magno falar, que porque a hora que eu começo a falar desse assunto eu não paro. Vai lá, eu vi tuas reações. Nossa, mãe. Presumi que você tem opiniões fortes. Tem. Gente, essa história do garimpo ilegal, assim, em primeiro lugar, se a gente lembrar, quando o Lula 3 assumiu, a primeira pauta que ele falou foi sobre os índios, né? Que estavam sendo dizimados, como se isso fosse uma coisa nova. Não é. Ok, não estou comparando com o governo anterior, que deixou esse assunto completamente de lado, mas aí vamos voltar um pouquinho de novo aqui. No período da ditadura militar, ali no governo, acho que era Médici, quando começou o desenvolvimento industrial no Brasil, começou a existir essa preocupação, que hoje ela é muito cara ao PT, como que eu vou equilibrar desenvolvimento industrial com responsabilidade social? Eu preciso fazer o meu país crescer, eu vou ter que desmatar. Como que eu faço com a responsabilidade social? Então, essa já era uma preocupação desde a ditadura. Mas, na época, eu vou tentar sair um pouco desculpa, me atrapalhei aqui. Tá. Mas aí, na época, optou-se pelo desenvolvimento industrial. E aí o Médici fez uma coisa que depois o Bolsonaro repetiu, que é justamente dessa política ambiental de Amazônia, nossa, não se metam aqui, eu estou mais preocupado com o desenvolvimento industrial. O Médici e o Bolsonaro não fez essa última parte. Nessa época começou o garimpo ilegal no Brasil e os índios começaram a ser dizimados no período da ditadura. Depois, quem abriu um pouco essa política ambiental, por incrível que pareça, foi o Sarney. E aí o Collor entrou com a ECO 92 e tentando de novo equilibrar as relações diplomáticas, as relações ambientais e o desenvolvimento social. Essa sempre foi uma pauta muito cara para o PT. Em 1986 tem um estudo... Tem um líder indígena que ele ajudou nesse estudo e é um livro gigante, assim, falando de como os índios estavam sendo dizimados desde o período da ditadura. 40 mil índios foram mortos no período da abertura democrática. Então, existe um material muito conciso sobre isso. Depois vieram os governos Fernando Henrique Cardoso. O primeiro governo Lula ainda teve uma questão ambiental muito forte, também lidou um pouco com garimpo ilegal, mas isso foi esquecido. O governo Temer, de novo, assim, é outro governo que a gente não esperava, mas ele tem um estudo muito forte sobre garimpo ilegal e sobre morte de índios. Temer, agora há pouco tempo, aqui, 6 anos atrás, o Temer fez um estudo com um ministro dele, coordenou esse estudo, belíssimo, mostrando as áreas que estavam sofrendo com garimpo ilegal, onde que os índios estavam morrendo, não eram só os índios da Amazônia. Então, quando chega o governo Bolsonaro, principalmente quando chega o governo Lula, onde a pauta ambiental ela é muito mais cara, existe todo um estudo que vem desde a época da ditadura, onde eles podem mapear onde que está o garimpo ilegal, onde os índios estão morrendo, mas não se faz nada. Aí vem o marco temporal e abre essa brecha de novo. Eu gosto de contar essas histórias, assim, mas justamente para propor uma reflexão. O que a gente está fazendo? O que esse governo está fazendo? Porque existe um material disponível, existe um mapeamento, não é diferente, por exemplo, da exploração de petróleo no Amapá. Existe um material que pode ser explorado para evitar esse garimpo ilegal, mas parece que ninguém quer fazer nada. Então, aí entram o que para mim é um pouco contraditório nesse governo Lula 3, assim. Pô, mas a agenda verde não era tão importante?
E aí, cara? E tem algumas pautas que eles têm medo, parece. Né? Ah, isso aqui eu não quero entrar, e apesar de ser uma das bandeiras, porque pode me dar problema, pode dar problema no Congresso. Porque mesmo o esvaziamento do ministério, você pode, enfim, eu não sei o termo certo, mas você pode pegar aquela mesma medida e colocar por decreto, sei lá, entendeu? Sim. Pode ter algumas poucas alternativas, mas eu estava até lendo que não, mas o governo Lula, o presidente não quer se indispor, porque ao mesmo tempo, se você faz um negócio, você está afrontando o Congresso, né? Enfim, diga. Eu acho que a gente está vendo o risco do Ministério dos Povos Indígenas, Povos Originários, perder a FUNAI. Bom, se o Ministério dos Povos Originários perder a FUNAI... Só isso, né? Só isso. Parece um grande indicador de que as prioridades ali estão mal alocadas. Pelo menos os departamentos estão mal alocados nessa nova estrutura de governo. De novo, talvez seja a minha boca torta de ficar olhando para a relação do governo e Congresso. Quem é o grande patrocinador do marco temporal que está avançando agora na Câmara dos Deputados? Arthur Lira. Por que Arthur Lira está avançando, correndo com o marco temporal na Câmara dos Deputados? Porque há um julgamento pendente no STF que pode resolver a questão. Então ele está avançando pela via legislativa. Porque ele quer mais para marcar posição, talvez? A gente que vai legislar não é o Supremo, é isso? É preferível, na minha visão, que o Legislativo legisle ao invés do Supremo. Mas ele está vendo que uma decisão pode ser tomada por um outro poder e não pelo poder que ele é competente tem uma certa, né? E que ele tem uma certa ascendência sobre ele, né? Então, ele acelera o processo na Câmara, porque ali ele consegue contar bem os votos, e a urgência passou com muita facilidade na Câmara, e o governo tem muita dificuldade, e governos começam seus mandatos com alguma leniência, boa vontade do parlamento. Eu não vejo. É a lua de mel, né? Que não rolou. Tem uma lua de mel. Não aconteceu. Não aconteceu. Tá parecendo um pouco com menos crise, claro, mas lembra um pouco a Dilma com o Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Uma relação muito friccionada com a presidência da Câmara, dizendo: olha, o governo tem que sentar para conversar com a gente. Nossa, é mesmo. Publicamente. Um político experiente como Arthur Lira falar publicamente que o governo precisa melhorar sua articulação com a casa é grave. É um aviso grave. É um aviso grave de que as relações não estão bem alinhadas. E aí a gente pode discutir qual é o alinhamento que se deseja aí, quais são, o que cada um traz para a mesa de negociação. Não, e para chegar até a parte dele falar publicamente isso, vários recados já foram dados nos bastidores ali, né? Imagina que essa conversa, que essa não é a primeira vez que ele está falando sobre o tema quando ele fala com um jornal de grande circulação. Então, eu imagino que já deva ter havido outras tentativas de aproximação, e isso não é dizer que o Arthur Lira está certo. Isso não é dizer que o governo federal deve se render às demandas da presidência da casa, mas é dizer que, bem, se a realização do programa de governo do presidente da República, do Executivo, passa pela aprovação do parlamento, o governo precisa conversar com o parlamento. O parlamento não vai simplesmente chancelar as políticas públicas que o executivo defende. E veja que Bolsonaro, por muito tempo, entrou nessa ideia. Ficava culpando o parlamento, culpava Rodrigo Maia porque suas propostas não avançavam. Bem, não avançavam porque o parlamento é um outro poder. Eles precisam ser convencidos. Eles foram eleitos para estar ali também, justamente como presidente. Os deputados e senadores também. Então, o presidente, o executivo e seu time precisa convencer os deputados e senadores da viabilidade do seu programa, senão não vai rolar. Agora, quando você vê o Congresso querendo fazer o papel do executivo, dá medo, né? Dá medo dessas relações, cada macaco no seu galho, né? Deveria ser assim, né? Cada um saber da sua responsabilidade, né? O Brasil há muito tempo tem um problema de macaco no seu galho, assim, a gente... os macacos desceram dos galhos e acho que agora vai ser difícil colocar o macaco de volta no seu galho, né? Vai ser difícil convencê-los de que o seu galho é aquele ali. Não é esse aqui, não é aquele lá. Aquele galho ali é o do executivo, aquele aqui é o do legislativo, e o seu... justiça, fique no seu um pouquinho, deixa um pouquinho o legislador legislar. Né? Não, mas o que eu tô querendo dizendo, enfim, tô perguntando para vocês,
o quão isso pode ser prejudicial para a democracia, para a nossa sociedade, a partir do momento em que o executivo não tem poder, não consegue reagir. Eu falo. Vai, Deise, vai que vai. Assim, tem um princípio básico, né? Que a nossa democracia ela vai nas leis de Rousseau, né? Então todos os poderes eles têm poderes iguais e a função de cada um deles é vigiar o outro para que nada desequilibre, né? Tipo uma balança mesmo. Agora, quando a gente vê esse superpoder do Congresso Nacional, a gente tem um problema aí que o presidente fica apagado e a vontade... Eu costumo dizer isso, assim, algumas pessoas ficam um pouco estarrecidas, mas para mim o presidente do Brasil hoje é o Arthur Lira. É ele que está mandando no país desde, sei lá, 2019, 2020. A gente tem um desequilíbrio de forças aqui, onde um está tentando se sobrepor ao outro, e é por aí que a democracia começa a ruir. Porque a gente não tem mais um equilíbrio na balança, a gente tem um querendo se sobrepor ao outro. Para mim, esse é o início de uma possível ruição na democracia. Eu acho isso extremamente perigoso. A gente precisaria voltar com os poderes do presidente. Eu conversei esses tempos com o Couto, que foi o assessor do Lula, acho que foi o Lula 2, né? E o Couto me falou assim, olha, e ele falou isso ao vivo, então não tem problema nenhum de eu repetir aqui, mas ele disse, eu não reconheço algumas coisas do Lula, assim, que o Lula tem dito hoje. Ele mudou muito. E ele falou assim, o Lula do primeiro e do segundo mandatos, ele conversava com os parlamentares. O Sérgio Abranches fala disso, né? Tinha aquele presidencialismo de coalizão. O que a gente vê hoje é um presidencialismo de fisiologismo. E aí isso vai descambar porque, evidentemente, um poder vai se sobrepor ao outro e aí a democracia reza para ela continuar. Porque não tem como quando um poder tenta engolir o outro. Indo um pouco na direção do que a Deise disse, da comparação com o Lula de mandatos anteriores, uma coisa me preocupa. Me parece que o Lula perdeu significativamente a visão política, a leitura de cenário que ele tinha e que ele fazia muito bem anteriormente. Vejam qual é a situação hoje. O parlamento está à direita do executivo. O parlamento está à direita, na média direita do Lula. Quais são o Lula precisa articular com esse parlamento. O governo Lula precisa articular com esse parlamento. Precisa construir uma agenda comum com esse parlamento. O que Lula tem feito? Recebeu Maduro, coloca a culpa dos problemas na Venezuela dos nossos adversários, criando uma intimidade com o Maduro. Tamo junto aqui, né? Tamo junto aqui, você quer estar junto desse cara, né? Você vai falar sobre, se mete em conflitos de outros países e defende a posição, a narrativa russa. Esse cara precisa articular com um Congresso que está à direita dele. Ele precisa fazer novos amigos. Ele não precisa reforçar a amizade dele com os parlamentares que já acham Maduro e o regime venezuelano uma vítima do imperialismo americano. Ele não precisa reforçar as suas relações com parlamentares de esquerda. Ele precisa conversar com parlamentares do centro e da direita. E ele não parece ter essa leitura de cenário. Ele parece estar investindo numa narrativa que o fortalece com seus antigos aliados de esquerda, sem conseguir entender o cenário que hoje o coloca numa posição de ter que dialogar com parlamentares de outras correntes ideológicas. O Magno, e indo bem nessa linha que tu está falando, a gente tem que lembrar que quando o Lula 1 foi para o Lula 2, né, quando ele se reelegeu num período em que estavam começando as denúncias do Mensalão. Então, olha o poder articulador que o Lula tinha. Né? E aí, evidentemente, ele teve que conversar com todo mundo, colocar todo mundo embaixo do braço, vem comigo que tem um projeto de reeleição, que é uma coisa que claramente ele não consegue fazer hoje. Olha como mudou, né? A gente que acompanha a política, que faz essa análise de discurso, não consegue entender quem é esse Lula de hoje. Um cara que consegue se reeleger num período que está começando o mensalão e aí, de repente, começa a fazer uma bobagem atrás da outra, não dá para entender o que está acontecendo com ele. Porque ele foi, sim, um grande articulador, um dos maiores da abertura democrática, mas hoje parece que ele está perdido na política. Mesmo em termos de estratégia, né? Você tem algumas coisas que você pode abrir mão, algumas coisas são muito caras a você. Eu não entendo de forma estratégica, política, porque você abre o governo abrindo mão de pautas simbolicamente muito importantes para o seu mandato. Eu veria o Lula de antigamente abrindo um espaço para outros partidos em outras partes do governo
para manter, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente intacto, para manter o Ministério dos Povos Originários, se não intacto, mas pelo menos com a possibilidade de apresentar alguma coisa à sociedade, dado que é tão simbólico para a não plataforma. Acabar com o negócio, não acabar Esvaziar. de uma forma que você faz com que as pessoas que estão envolvidas nesses ministérios ou que pessoas na sociedade civil que se mobilizaram não só pela eleição do Lula, mas por organizar essa agenda, se sintam desprestigiados bastante para ir à imprensa reclamar. E, de novo, né, na política, quando o papo chega na imprensa, é porque já tentou-se o papo normal e se encontrou um muro. Então, se tenta pela imprensa. Então, me parece muito grave esse descolamento da política institucional ao se distanciar da média dos parlamentares a quem você precisa convencer. E também, na parte política, me parece uma forma um tanto destrambelhada de fazer política, colocando... exposta não só, mas principalmente Marina Silva, alguém que foi uma grande fiadora de sua eleição. Não, e expondo ela de novo, né? Assim, ela já brigou com o partido no último governo Lula, né? No último, foi no segundo, no Lula 2.